Os nossos verdadeiros valores devem ser inegociáveis. Mas se os seus valores são armas contra o seu irmão, eles não valem de nada. Se você está chegando por aqui agora, permita-se ser também forjado na alma. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e me ajude a levar ele para muitas outras famílias. Educar, gente, é antes de tudo um ato de coragem. Coragem de sustentar valores sem transformar esses valores em armas. Coragem de amar sem relativizar a verdade para si mesmo. Coragem de permanecer no mundo sem pertencer às suas lógicas adoecidas. Coragem de formar seres humanos inteiros em uma cultura tão fragmentada. Nós vivemos tempos profundamente paradoxais e isso tem tornado ainda mais difícil criar os nossos filhos. De um lado, um mundo que dissolve sentidos, que enfraquece vínculos e que fragmenta identidades, onde tudo se torna relativo e nada parece verdadeiramente sustentado. De outro lado, surgem movimentos que tentam reagir a essa dissolução por meio do endurecimento, por meio da exclusão e do cancelamento, pela violência moral travestida de virtudes. Reações que não curam, mas adoecem, afastam e destroem a humanidade. E aqui eu quero falar de forma bem direta, bem honesta com você, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma polarização que adoece. Uma lógica de nós contra eles, que atravessa a política, a religião, as famílias, até as amizades. Tudo vira guerra, tudo vira disputa, tudo vira ódio. Sim, nós vemos um mundo que tenta afastar o homem de Deus a qualquer custo, relativizando tudo, dissolvendo valores, confundindo as nossas crianças, atacando a família, chamando limites de opressão e consciência de atraso. Isso é real, isso existe e precisa ser nomeado. Mas do outro lado, algo igualmente perigoso acontece. Um conservadorismo que entra na mesma lógica de ódio, da agressividade, da humilhação, da briga constante, como se defender a verdade justificasse ferir pessoas, como se gritar fosse pregar, como se atacar fosse testemunhar. E aqui nós precisamos ser absolutamente honestos. Isso não é cristianismo. Jesus nunca precisou odiar para sustentar a verdade, ele nunca precisou humilhar para anunciar o seu reino, ele nunca precisou cancelar ninguém para permanecer fiel ao seu Pai. Nós temos sim uma missão de viver a verdade. Sim, nós temos a missão de anunciar essa verdade, mas precisamos lembrar todos os dias qual é essa verdade. A verdade cristã, ela não é um conceito abstrato. A verdade cristã tem nome, tem rosto e tem forma. Cristo. E Cristo fixa a verdade no amor, primordialmente no amor. Não em um amor ingênuo, permissivo ou relativista, mas em um amor consciente, responsável, que chama à conversão sem destruir a dignidade do outro. Se a defesa da verdade nos faz perder o amor, nós já não estamos mais defendendo a verdade de Cristo. Estamos defendendo o nosso ego, a nossa identidade ferida, a nossa necessidade de controle. Mas, gente, entre o caos do relativismo absoluto e a rigidez do moralismo punitivo, existe um caminho mais estreito, mais exigente e infinitamente mais humano, o caminho da formação da consciência. É a partir daí que eu vou te ensinar a ensinar os seus filhos de verdade. Um ensinamento que vai criar raízes profundas no coração dos seus filhos e que não vai ser levado com o vento quando você estiver longe dele. A verdadeira educação não é o projeto de criar filhos fora do mundo, mas filhos preparados para habitar esse mundo sem se perder. Não se trata de erguer muros, mas de construir alicerces. Não se trata de vendar os olhos, mas de fortalecer o olhar interior. Não é sobre calar as perguntas, mas sobre ensinar a pensar. Cristo, ao orar por seus discípulos, ele não pede que o Pai os afaste, os retire do mundo, mas que os livre do mal. Essa distinção é radical. Retirar do mundo seria um projeto de isolamento e ainda que talvez resultasse no processo de salvação individual, estaria bem longe do propósito do eterno que nos fez para a união e para a comunhão. Livrar do mal é um projeto de formação interior. O mal não é vencido pela fuga, mas pela consciência, pelo discernimento, pela maturidade espiritual, moral, emocional. E nesse sentido, os nossos valores não podem existir para excluir o outro, mas para organizar o nosso próprio ser e assim incluir esse outro no plano inaugural e perfeito de Deus. Nossos valores não são instrumentos de julgamento, mas de orientação. Eles não podem ser ferramentas de controle, mas de construção da identidade. Por isso, aqui no Método Rei Arthur, os 4 pilares que são beleza, bondade, justiça e nobreza não são apresentados como
códigos morais rígidos, mas como eixos estruturantes da alma. Esses valores não dizem o outro está errado, mas afirmam: é assim que nós escolhemos viver. Essa diferença é essencial, porque quando valores se transformam em armas, eles deixam de formar e passam a ferir. Quando se transformam em instrumento de superioridade moral, produzem culpa, medo, cisão e silenciamento. E tudo aquilo que é silenciado, recalcado ou interditado retorna, mas não em forma de sabedoria, em forma de sintoma. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender algo fundamental. A verdade existe, mas ela não se impõe pela força. Cada um de nós precisa ter as suas convicções, as suas crenças, os seus valores e precisa poder caminhar a partir deles. Para mim, há uma verdade maior revelada nas Escrituras. Uma verdade que organiza a vida, os vínculos, a consciência. Mas essa verdade nunca foi apresentada por Cristo como coerção. Veja, Jesus diz claramente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há algo absolutamente decisivo aqui. Se alguém quiser, não é uma ordem, não é uma imposição, não é um constrangimento, é um convite. Seguir Jesus é uma escolha pessoal, consciente, atravessada pela responsabilidade. Negar a si mesmo é justamente confrontar o próprio ego, a própria necessidade de controle, de vitória, de silenciamento do outro. Tomar a cruz é sustentar esse caminho, mesmo quando ele exige renúncia, amor também pelo outro e maturidade. E seguir é caminhar com ele, não é obrigar ninguém a andar atrás de nós. E por que isso é tão importante de ser dito agora? Porque, gente, a chamada cultura do cancelamento, da exclusão e do silenciamento do outro não nasce de uma decisão consciente de que isso é o melhor, mas muitas vezes de uma disputa mal resolvida com o próprio ego. É a tentativa de calar aquilo que nos desconforta, não de formar consciência. É mais fácil eliminar o incômodo do que aprender a lidar com ele. Gente, olha, quando séries, filmes ou desenhos são imediatamente atacados, rejeitados ou cancelados, simplesmente porque eles apresentam realidades que não correspondem às minhas convicções, o que está em jogo aí não é zelo, é controle. É como se disséssemos, ainda que de forma velada: isso não deveria aparecer, isso não deveria existir. Mas essas pessoas existem, elas estão no mundo, elas fazem parte da realidade humana, e negar qualquer forma de representação não as apaga, apenas produz mais dor, mais exclusão e mais ressentimento. Mostrar de forma sutil e respeitosa que essas pessoas existem não é ensinar valores contrários aos meus, é reconhecer a realidade. A formação verdadeira não acontece pelo apagamento do outro, mas pela responsabilidade dentro do próprio lar. Cada família tem o direito e o dever de ensinar aos seus filhos aquilo que considera verdadeiro, bom e justo. Mas isso se faz pela palavra, pelo diálogo, pela presença, pelos atos diários, pelo exemplo e não pela tentativa de fazer o outro deixar de existir ou fingindo que não existem esses outros, tornando eles monstros indesejáveis. E aqui há 2 pontos gravíssimos que precisamos encarar. Silenciar o outro é profundamente adoecedor para quem é silenciado, porque ninguém suporta não se ver reconhecido como existente. Mas o silenciamento forçado, do lado de cá, também é destrutivo. Transformar temas em tabus, tratar certas realidades como proibidas, impedir que se veja, que se ouça, que se saiba, não protege os seus filhos, fragiliza. Porque todo tabu produz silenciamento e todo silenciamento produz dor. O caminho que Cristo nos apresenta não é do apagamento do outro, mas o da verdade vivida em amor. E a verdade, quando é realmente verdade, ela não precisa silenciar ninguém para se sustentar. Eu vou explicar isso melhor a vocês. A minha tese de doutorado ela foi construída a partir de uma certeza. A certeza de que a melhor maneira de educar verdadeiramente uma criança, um adolescente, de formar um ser humano, é trazendo luz e verdade. Os tabus, os esconderijos, o fingir que o mal não existe, não o apaga. Só faz ele permanecer ali, escondido, mas machucando, perturbando, sem poder ser combatido. Siga aqui o meu raciocínio, por favor. A cultura do cancelamento nasce exatamente dessa lógica, da tentativa ilusória de apagar o desconforto, eliminando o objeto que o provoca. Então, cancelar séries, livros, desenhos, ideias e representações humanas não é apenas um ato simbólico, é a expressão de um desejo profundo de que essas pessoas e realidades deixem de existir. Quando alguém diz que algo não deveria aparecer, não deveria ser mostrado, não deveria existir no espaço simbólico, o que está sendo comunicado, ainda que de forma inconsciente, é:
Eu queria que isso não existisse no mundo. E isso é gravíssimo. Porque cancelar no campo simbólico é ensaiar psiquicamente o extermínio no campo real. É desejar que o outro seja apagado da vida, dos espaços públicos, da convivência social. É desejar que o outro desapareça. Se eu digo que o meu filho não pode ver, não pode saber, não pode ter contato, se o meu filho não pode reconhecer a existência dessa realidade, eu estou dizendo que se eu pudesse, eu arrancaria essas pessoas da escola, das praças, dos shoppings, dos parques, das ruas, da própria vida. Isso não é proteção. Isso é violência simbólica extrema. Isso é perversão ética. Isso é pecado no sentido mais profundo da palavra. Negar ao outro o direito fundamental de existir, gente, não há absolutamente nenhuma virtude em desejar que o outro desapareça. Isso é perverso, é desumanizante e é espiritualmente adoecedor. Toda vez que a história humana tentou apagar grupos, culturas, diferenças ou existências, o resultado foi horror, genocídio, extermínio, campos de concentração, limpeza étnica e tragédias que envergonha a humanidade até hoje. O cancelamento é a versão moderna, simbólica e socialmente aceita da mesma lógica. Se eu não suporto, eu apago. Mas o outro não é descartável. O outro é humano, o outro carrega dignidade, o outro tem direito inviolável à vida, à existência, à presença no mundo. Por isso, gente, educar em valores não é ensinar a apagar o outro, mas ensinar a conviver com o outro sem perder a sua própria identidade. É ensinar os filhos, olha, essas pessoas existem, elas vivem no mundo, elas sentem, elas sofrem, elas amam, elas trabalham, elas constroem histórias, elas merecem respeito e dignidade, independentemente de serem diferentes daquilo que nós acreditamos. Nós ensinamos os nossos valores, mas jamais ensinamos nossos filhos a desejar a inexistência do outro. Isso é urgente, isso é inegociável, isso é civilizatório. Do ponto de vista psicanalítico, a criança constrói o seu senso ético não por imposição externa, mas por identificação interna. Ela não se torna ética porque ela teme a punição, mas porque ela introjeta figuras de cuidado, proteção, coerência e amor. O Winnicott nos ensina que é no ambiente suficientemente bom, aquele que sustenta, contém, nomeia e acompanha, que a criança desenvolve a sua capacidade de existir de modo integrado. Um ambiente onde tudo pode ser perguntado, onde nada precisa ser escondido, onde a palavra é ponte e jamais ameaça. Melanie Klein, por sua vez, demonstra que o amadurecimento emocional depende da capacidade da criança de integrar amor e agressividade, idealização e frustração, bem e mal, dentro de si mesma. Quando o mundo é dividido rigidamente entre puro e impuro, certo e errado, permitido e proibido, sem elaboração simbólica, a criança não aprende ética, ela aprende cisão, aprende a dividir o mundo em partes boas e mais, criando uma estrutura interna frágil, marcada por medo, por culpa e ansiedade. Formar valores, portanto, não é doutrinar, é sustentar um espaço onde a criança possa perguntar, compreender, elaborar, discordar, pensar e, por fim, ela tenha certeza de que não é aquilo que é enfiado goela abaixo que fará sentido na vida, mas aquilo que chega até os nossos filhos com maior verdade, com maior presença e amor. Não é à toa que vemos tantos filhos de pastores tornarem-se avessos à fé de seus pais, pelo simples fato de que as palavras eram vazias, elas não se reconheciam nas atitudes daqueles pais. Gente, mentiras não educam, os exemplos arrastam. A gente já ouviu isso há muito tempo. Precisamos sim ensinar que o mundo é diverso, complexo e contraditório, que ele é muitas vezes mau, e outras tantas que nos afastam da nossa origem, do autor da criação, do nosso Pai. E que é exatamente por isso que nós precisamos de raízes profundas para não nos perdermos. Aqui, gente, a fé cristã oferece uma contribuição singular. Cristo nunca construiu sua mensagem sobre o medo, mas sobre o amor consciente. Ele não cancelou o diferente, ele não silenciou o pecador, ele não excluiu o estrangeiro. Ao contrário, vê se vocês lembram. Estando Jesus à mesa em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e com seus discípulos. Está escrito. Bom, eu sei que ele também nunca relativizou a verdade. Ele sustentou uma ética radical sem jamais abrir mão da misericórdia. Você percebe que uma coisa não anula a outra? Essa é a pedagogia mais elevada. Verdade sem dureza, amor sem permissividade, firmeza sem violência, acolhimento sem relativismo. Amar não é concordar. Respeitar não é validar todas as escolhas. Acolher não é abandonar os próprios valores. É exatamente o contrário. Só quem tem valores sólidos consegue respeitar o outro
sem medo. Quando uma família ensina seus filhos a dizer: isso existe no mundo, mas não é a minha escolha. Ele está formando discernimento e não preconceito. Está ensinando consciência, não julgamento. Está construindo identidade, não isolamento. O verdadeiro perigo não está na existência da diversidade, mas na ausência de valores internos. O verdadeiro perigo não está no contato com o diferente, mas na fragilidade identitária. O verdadeiro perigo não está no mundo lá fora, mas no vazio de sentido dentro de si. Educar é preencher esse vazio com beleza, bondade, justiça e nobreza. É ensinar, gente, que a dignidade humana ela é inviolável, que toda pessoa merece respeito, que toda vida tem valor, mas que toda escolha também tem consequências. Que liberdade sem consciência vira abandono e que amor sem verdade vira ilusão. No reino que desejamos construir, as crianças não são ensinadas a temer o mundo, mas a compreendê-lo. Não são formadas para fugir, mas para permanecer. Não são treinadas para cancelar, mas para amar com discernimento. Não são moldadas para repetir discursos, mas para pensar com profundidade. Porque, no fim, o maior legado que nós podemos deixar não é um conjunto de regras, mas uma consciência viva. Não é uma lista de proibições, mas um coração capaz de discernir. Não é o medo do erro, mas o desejo sincero pelo bem. Educar é isso. É lançar raízes tão profundas que mesmo em meio às tempestades do mundo, o seu filho permaneça em pé.